Olá, o Memória está no ar e nesta edição vamos homenagear o Dia Mundial do Livro. Em 1955, a Unesco escolheu o dia 23 de abril para comemorar o Dia do Livro. O motivo foi a data da morte de dois grandes autores do mundo literário, William Shakespeare, autor de Hamlet e Romeu e Julieta, e Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote. Mas antes de ser reconhecido, todo grande autor enfrentou dificuldades no começo. O programa Quarta Capa de 2015 nos mostra como as diferentes formas de publicação para autores independentes. Confira. Vendo um filme, ouvindo música ou até durante uma viagem, uma história realmente não tem hora para surgir. E é assim que o livro começa a ganhar vida. Para alguns, a parte criativa nem chega a ser a mais difícil. A história está dentro da sua mente, você coloca no papel, é muito simples, é teoricamente muito simples. Mas depois de escrito o livro completo, vem uma gama de coisas que você tem que fazer para ele virar um livro físico no papelzinho, sabe? Você tem que pensar num bom revisor e você tem que conhecer um bom revisor. Você tem que pensar num diagramador para ele ficar agradável à leitura. Você tem que pensar num ótimo capista. Então, são tantas coisas que você tem que fazer depois. Achar uma gráfica, pensar em preço de custo, pensar em divulgação. É tanta coisa que o maior desafio é você aprender o passo a passo. O que você tem que fazer depois que você concluir o livro? Esse é o maior desafio. Antes mesmo de terminar a história, existe uma plataforma na internet chamada Wattpad, onde escritores podem publicar capítulo por capítulo. O mais bacana é que com o recurso, o retorno dos leitores é mais rápido. Quando eu comecei a publicar Em Busca do Verdadeiro, meu primeiro livro, publiquei lá, ele teve quase 200 mil leituras, sem o final definitivo, porque o epílogo eu não postei lá, e postei também Magia do Sorriso, que teve 150 mil leituras lá também, sem o final. Então, mesmo sem finalizar totalmente a obra, eles alcançam uma boa gama de pessoas. É uma ótima ferramenta de publicação. Outra forma de conseguir um retorno sobre o livro enquanto ele é escrito é através dos leitores beta. São praticamente pessoas que a gente conhecidos, né? Os leitores, geralmente blogueiros também, que a gente manda o livro antes e as pessoas dão um positivo, falam, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E os leitores beta, eles são muito importantes nesse trabalho de consertar, aparar as arestas da publicação antes dela ir para o público geral. Como que você faz para encontrar esses leitores beta? Como que funciona? Nas redes sociais tem muitas pessoas que se voluntariam para ser leitor beta. Então, a gente, como o trabalho de publicação independente, ele tem muita ligação com essas redes sociais, então às vezes nas redes sociais mesmo a gente procura voluntários. Estou escrevendo um livro, preciso de leitor beta, quem se voluntaria? E aí a gente manda para 1 ou 2 pessoas e eles dão um feedback para a gente. Depois de terminar o livro, o Amazon é o site que entra em cena. Ele serve para publicar o livro inteiro e é assim que muito autor começa a ganhar dinheiro. A Amazon tem um mecanismo de publicação, que você escreve o livro, coloca em formato MOBI e publica. É muito simples. A minha dica é o Wattpad e a Amazon. São as duas coisas que realmente são aliados do autor independente. Tanto o Wattpad quanto a Amazon. No Wattpad você posta capítulo por capítulo e no Amazon você tem que postar o livro completo. Então não tem ligação, mas são duas ferramentas. O Wattpad de divulgação, porque você vai tendo contato e o feedback do Wattpad é excepcional. Porque você vai postando capítulo por capítulo e os leitores vão te falando o que gostaram, o que não gostaram, o que eles esperam do novo capítulo, o que eles esperam da história, o que eles estão achando da narrativa, dos personagens. Então o feedback é tão bom que te faz construir uma história melhor. E o Amazon também, através das críticas e avaliações na Amazon, você consegue ver se seu livro está indo bem, se seu livro não agradou tanto. São duas plataformas excepcionais de publicação para o autor independente. Outra plataforma de publicação chama-se Percy. Nela tem a opção de publicar o livro de forma impressa ou optar pelo e-book. Carmen é pesquisadora e usou a ferramenta para divulgar conteúdos de estudo. Como eu não sou escritora, eu procurei uma forma de autopublicação que me pareceu mais simples, já que a minha intenção é mais divulgar através do livro, divulgar o meu trabalho, do que propriamente uma incursão literária. Pela plataforma da Percy,
você não tem como distribuir para as livrarias. Você só fica na vitrine deles, não é? E fica à venda. Então eu não tenho como distribuir meu livro. Mas como a minha intenção é muito particular, para mim serviu perfeitamente. Depois de publicar o livro, é interessante pensar em algo essencial, a divulgação. Uma editora independente ou uma editora pequena não trabalha em divulgação, porque são vários os autores e eles não estão muito preocupados com um específico. Aí o autor tem que se virar para conseguir mesmo ter o seu nome reconhecido. Você tem que bombardear a internet com informação sua. Na verdade é isso. Hoje, você tem a facilitação do Facebook, Instagram, Twitter, que você consegue entrar em grupos de leitura, você consegue entrar em grupos de divulgação de livro também e apresentar sua obra para uma grande massa. Então, tem essa facilitação. Hoje, meu maior mecanismo de publicação é Instagram e Facebook. Eu posto trechos do livro, partes mais interessantes, imagens das pessoas que eu imagino que são os personagens e vou tentando instigar o leitor a conhecer meu livro. Essa é a maior dificuldade, porque você precisa de uma divulgação eficiente e agradável. De toda forma, o gosto pela escrita supera os desafios, e ser escritor independente é desbravar o mundo das letras com esforço e boas histórias. Tem que ter mesmo muita gente publicando de tudo. Nós somos livres para expressar o que a gente quiser. E quando o livro é para cegos, o programa Quarta Capa nos mostra a origem e o funcionamento do sistema Braille no Brasil e no mundo. Hoje você vai conhecer o sistema Braille, a origem, o funcionamento e principalmente a capacidade que esse código possui de incluir. O Braille foi criado por Louis Braille em 1825. O francês perdeu a visão aos 3 anos e já aos 16 desenvolveu o sistema que mudaria tanto a própria vida como a de outros deficientes visuais. Aqui no Brasil, o código foi implantado em 1854 por Dom Pedro II, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. De acordo com o Instituto Prolivro, atualmente cerca de 400 mil brasileiros leem em Braille. Não só os livros que já nascem em Braille podem ser lidos pelos cegos, como é o caso do trabalho feito pela Elisete Lisboa. A Biblioteca Pública de Belo Horizonte transcreve vários clássicos da literatura brasileira para o modelo Braille. Já há 9 anos que eu trabalho aqui no setor Braille. Eu já estou bastante adaptado aqui no setor, eu conheço cada centímetro do espaço. A gente tem praticamente a coleção completa do Machado de Assis. A gente tem muitos livros do José de Alencar, a gente tem alguns livros do Aloysio de Azevedo, nós temos títulos também de Pedro Bandeira, nessa área mais infanto-juvenil. A gente tem títulos do Marcos Rey, do Júlio Verne, Monteiro Lobato. Apesar de ter sido inventado na França, o Braille é um sistema universal. Algumas pessoas já ganharam tanta prática com o código que conseguem ler até 200 palavras por minuto. Ele funciona de uma maneira diferente. Cada célula Braille possui 6 pontos de preenchimento, permitindo 63 combinações. Alguns consideram a célula vazia como um símbolo também, totalizando assim 64 combinações. O código é lido da esquerda para a direita com uma ou ambas as mãos. Existem ainda 2 classificações para o Braille: o grau 1, escrito por extenso, e o grau 2, na forma abreviada, usado para reduzir o volume dos livros em Braille e permitir que a leitura flua melhor. O Memória fica por aqui. Se você quiser ver alguma matéria ou reportagem, entre em contato com a gente por meio das nossas redes sociais. Tchau!